Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna. Comigo, o professor Hermes Arraes, prática previdenciária, trabalhando com os colegas temas controversos da TNIU. Temas que eram controversos e foram pacificados no âmbito da Turma Nacional de Informação, no âmbito do Juizado Especial Federal, ok? Pois bem, vamos conversar então sobre o tema 204. O que fala o tema 204 da TNIU? Ele busca saber, essa era a controvérsia, se é possível a concessão de pensão por morte a marido não inválido, na hipótese de óbito da esposa em data anterior a 5 de outubro de 88. Primeiro, pergunta aos colegas, o que aconteceu em 5 de outubro de 88? O que aconteceu nessa data? A Constituição Federal de 88. Parabéns, isso mesmo. E por que marido inválido, marido não inválido? Porque antes da Constituição de 88, a legislação à época só garantia pensão por morte a marido se o marido fosse inválido. Então, se a mulher trabalhava, era assegurada da Previdência, então a mulher segurada da Previdência, ela viesse a falecer, o marido não tinha direito à pensão por morte. Essa era a regra, o marido não tinha direito, salvo se o marido fosse inválido. Então, o marido tinha que ser inválido para poder ter direito à pensão por morte pelo óbito da esposa, que era trabalhadora, que era assegurada da Previdência, ok? A mulher trabalhadora, segurada da Previdência, que viesse a óbito e o marido não fosse inválido, o marido não recebia pensão por morte. Veja como a vida era injusta. Nós homens sofremos demais historicamente. Então veja, a mulher sempre teve direito à pensão por morte, desde a primeira lei da Previdência, a Lei Lois Chaves, em 1923, 24 de janeiro de 1923, a Lei Lois Chaves, a mulher sempre teve direito à pensão por morte com o falecimento do marido segurado da Previdência, sempre. Agora o marido não. O marido passou a ter direito com a Constituição de 88. Surge aqui esse tema de e óbito que aconteceu antes de 88. O marido teria direito à pensão por morte, o marido que não fosse inválido? Professor, primeiro assim, passou bastante tempo, né, professor? Passou bastante tempo. Né? Estamos falando de antes de 88. 2. Não aconteceu decadência já, professor? Se foi indeferido em 87, uma mulher que morreu em 87, já não teria ocorrido a decadência? Então, primeira questão, não. Decadência não existe para indeferimento de benefício. E não existe decadência se não houve requerimento. Então, ou o marido não requereu, o viúvo, né, não requereu, ou 2, requerer foi indeferido. Nas duas hipóteses, não existe prazo decadencial. Decadência apenas para ato de concessão do benefício. Benefício concedido, você queira revisar o valor que foi concedido o benefício. Aí sim, do contrário, não existe prazo decadencial. O que foi decidido pela TNIU? Tese firmada. É possível a concessão de pensão por morte ao marido não inválido, ainda que o óbito da instituidora tenha ocorrido anteriormente ao advento da Constituição Federal de 88. Okay? Ainda que tenha acontecido antes da Constituição de 88, é cabível a concessão do benefício de pensão por morte. Isso que é algo bastante interessante. Então, colega, saiba que não só antes da Constituição de 88, mas também depois, o INSS negava ao marido o direito à pensão por morte, né, até o maio de 1991. Até a Lei 8.213 de 91. Então, enquanto não surgiu a Lei 8.213 de 91, o INSS não concedia ao homem o direito à pensão por morte. Eram indeferidos. Então, antes da Constituição, ou no período de 88, 89, 90 e 91, indeferimentos, ou não requerimento, é cabível o direito à pensão por morte a esse marido, mesmo passado tanto tempo, porque não existe decadência. Certo? Compreendido? Ótimo. Vamos agora a outro tema, o 244. O tema 244, ele tem uma relação tributária com a relação de cálculo de benefício previdenciário. Bom, qual é a correlação? A vida contributiva com a renda mensal inicial do benefício? Toda relação. Vejam só. No INSS, na Previdência, o valor do benefício previdenciário busca espelhar a vida contributiva. Aquele segurado que contribuía com valores baixos receberá benefício de valor baixo. Aquele segurado que trabalhava e contribuía com valores altos de contribuição previdenciária mensalmente tende a ter uma aposentadoria de valor mais elevado, ok? E o que acontece? É importante saber o que incidiu contribuição. Se incidiu contribuição, tem que repercutir no cálculo do benefício.
incidiu contribuição previdenciária, tem que repercutir no cálculo do benefício. Essa é a máxima, bem, que nós temos que observar. Se não incidiu contribuição, não vai repercutir. O que incide contribuição? O que não incide contribuição, professor? Verbas recebidas de natureza remuneratória incide contribuição previdenciária. Verbas recebidas a título de indenização não incide contribuição previdenciária. Verbas recebidas a título de reembolso não incide contribuição previdenciária. Então, remuneratórias, salário, incide contribuição e essa base que incide contribuição vai repercutir no cálculo do benefício previdenciário. 2. Indenização. O segurado não usufruiu férias na empresa, não saiu de férias, trabalhou. Tu recebe o mês por ter trabalhado e recebe mais indenização das férias. Essa indenização das férias não incide contribuição previdenciária porque não tem natureza remuneratória, é indenização. Indenização não incide contribuição, portanto, quando ele for se aposentar, aquele valor da indenização não entra no cálculo do benefício previdenciário, ok? Verbas de reembolso, por exemplo, ressarcimento, temos reembolso babá, reembolso creche, verbas como essa também não incide contribuição previdenciária e não repercute no cálculo do benefício, ok? A única verba que incide contribuição e não repercute no cálculo do benefício, a única verba é o 13º salário. O 13º salário incide contribuição previdenciária, sim, mas não é esse valor, essa base de cálculo utilizada para cálculo do benefício previdenciário. Que injustiça, professor, por qual razão? Para evitar um bis in idem. Por quê? O trabalhador em atividade contribui 13 meses no ano, contribui sobre o 13º. E esse trabalhador hoje em atividade vai se aposentar. Quando estiver inativo, aposentado, ele receberá 13 proventos de aposentadoria por ano. 13 meses, 13 vezes, porque tem a gratificação natalina, tem um abono anual, certo? Então, a contribuição sobre o 13º é para garantir, quando aposentado, um abono anual para ele, ok? Perfeito? Então, tirando o 13º, toda e qualquer outra verba que incida a contribuição repercute no cálculo do benefício. Aí nós temos que ver, por exemplo, esse tema nos fala saber se o auxílio alimentação pago em espécie com habitualidade por meio de vale alimentação ou na forma de ticket, tem natureza salarial e integra o salário de contribuição para fins de cálculo da renda mensal inicial. Aqui foi firmado que, anteriormente à vigência da lei de 2017, que é a reforma trabalhista, o auxílio alimentação pago em espécie e com habitualidade, ou por meio de vale alimentação ou ticket refeição, alimentação, ou equivalente, integra a remuneração. Constitui base de incidência da contribuição previdenciária patronal e do segurado, refletindo no cálculo da renda mensal inicial do benefício, ok? Esteja a empresa inscrita ou não no PAT, tá? Que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Inscrita ou não, repercute no cálculo. Então, antes do ano 2017, o auxílio alimentação ingressa, tem que ser considerado no cálculo do benefício. Professor, mas no caso concreto aqui, eu vi, meu segurado, meu cliente, a empresa não descontou dele contribuição sobre o auxílio alimentação. Não interessa. Aqui diz, é verba passível de incidência. Se é verba passível de incidência, tem que repercutir no cálculo do benefício previdenciário. Tem que ser considerado no cálculo do benefício. Tem que ser considerado. Ponto final. Onde está isso, professor? Artigo 34, inciso 1 da Lei de 1913. Artigo 34, inciso 1 da Lei de 1913, que diz, tudo aquilo que for passível de incidência de contribuição previdenciária entra no cálculo do benefício, ainda que o tomador de serviço não tenha feito o recolhimento da contribuição sobre essa parcela, ingressa no cálculo do benefício, certo? Segunda parte. Após a reforma trabalhista em 2017, que conferiu nova redação à CLT, somente o pagamento de auxílio alimentação em dinheiro integra a remuneração. Então, somente o auxílio alimentação pago em dinheiro, em espécie, que integra a remuneração. Constitui base de incidência da contribuição previdenciária patronal e do segurado, refletindo o cálculo da mensal. Então, depois do ano 2017, o auxílio alimentação pago em ticket, em vale-refeição, de acordo com o programa de auxílio alimentação do trabalhador, não repercute no cálculo e não incide contribuição, certo? Entendido? Então, antes de 2017, tem que incluir sempre o auxílio alimentação. Depois de 2017, somente se for pago em dinheiro, ok? Entendido? Entendimento da TNU. Ponto final, tem que seguir, ok? Tema 225. Tema 225 da TNU.
É possível a concessão de pensão por morte quando o instituidor, apesar de titular do benefício assistencial, tinha direito adquirido a benefício previdenciário? Então, é possível a concessão ou não de pensão por morte? Então, nós vamos ter aqui que o titular de benefício assistencial, a regra que nós temos, se é titular de benefício assistencial, não dará direito à pensão por morte dos seus dependentes. Porque na assistência social não existe o benefício de pensão por morte. O titular da assistência social não é segurado da Previdência, não paga contribuição previdenciária, não faz parte da Previdência. E a pensão por morte é direito previdenciário, é para os dependentes do segurado da Previdência Social. Bem claro? Aí o que decidiu a TNIU? É possível a concessão de pensão por morte quando o instituidor, apesar de titular de benefício assistencial, tinha direito adquirido em vida a benefício previdenciário não concedido pela administração pública. Olha só, está dizendo algo aparentemente contrário à lei. Mas veja, vamos entender a prática. O INSS concedeu indevidamente um benefício assistencial. O correto para aquela pessoa era um benefício previdenciário. Então, toda vez que você constatar essa situação de que o INSS concedeu um benefício assistencial, quando na verdade se tratava de um segurado que estava inválido, tinha direito à aposentadoria por invalidez. Quando se tratava de um segurado com muita idade, tinha direito à aposentadoria por idade, e não um benefício assistencial idoso. Fazendo essa prova, vai mudar o benefício de assistencial para benefício previdenciário, autorizando o pagamento de 13 prestações ao ano, então recebendo aquele 13º, aquela gratificação natalina que ele não recebia, passará a receber. Além do que, o seu dependente terá direito, quando ele falecer, ao benefício de pensão por morte. Entendido? Então, é importante aqui esse tema 225, porque ele revela uma situação peculiar, diferente, e que faz toda a diferença lá no seu escritório. Faz toda a diferença quando nós falamos do conhecimento do benefício assistencial, que a maior parte desconhece o benefício assistencial e, em razão disso, de desconhecer o benefício assistencial com profundidade do direito previdenciário, acredita que o fato de ser benefício assistencial não dará direito à pensão por morte, o que é, no plano teórico, verdade, mas no plano prático, depende se a concessão foi correta do benefício assistencial ou não. Havendo concessão indevida, não cabe, nessa situação, falar-se de impossibilidade de concessão de pensão por morte. Será devida a pensão por morte aos dependentes, bem como as diferenças que não ter recebido o abono anual do benefício previdenciário. Ok? Entendido? Meus amigos, nosso tempo se esgotou. Eu quero aqui, professor Hermes Arraes, agradecer sua atenção e pedir, vá no Instagram, mande lá, @HermesArraesAlencar, o seu curtir, o seu seguir, estou no aguardo, ok? E diga o que o colega achou desses temas da TNIU, perfeito? Antes, deixe-me apresentar aos colegas este QR Code. Pegando o seu celular e apontando para este QR Code, o colega terá acesso aos livros, aos banners dos livros deste professor. Livros como Cálculo de Benefícios Previdenciários e Teses Revisionais, pela editora Saraiva Jur, a obra Manual de Direito Previdenciário, pela editora Saraiva Jur, a obra Direito Previdenciário para Concursos Públicos, a obra A Reforma da Previdência 2019, a obra Pensão por Morte e Aposentadorias no Regime Geral, entre outras obras de autoria desse professor. Encontre botando no celular para esse QR Code. Inclusive, existe cupom de desconto que está lá disponível. Quer saber mais? Manda uma mensagem para esse professor @HermesArraesAlencar lá no Instagram, que conversamos a respeito, ok? Bons estudos, um forte abraço, sucesso e até logo mais!